Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Mário, faço parte do Laboratório de Termometria do Inmetro, LATER. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho intitulado Estudo sobre a reprodutibilidade do ponto do gelo, realizado no Laboratório de Termometria do Inmetro, desenvolvido em conjunto com os demais colegas do laboratório. Bom, uma breve contextualização sobre a definição do ponto do gelo, né? Ele é definido como a temperatura de equilíbrio da mistura de gelo e água saturada de ar à pressão atmosférica, né, que tem a temperatura de 0 graus Celsius. Bom, destaque essa expressão saturada de ar. Né? Termodinamicamente, a temperatura dessa transição de fase ela é um pouquinho mais alta, em torno de 0,0024 graus Celsius. No entanto, para a maior parte das realizações práticas desse ponto fixo, a mistura de gelo e água ela possui ar dissolvido. Né? Então, quando essa mistura está saturada de ar, a temperatura do ponto fixo acaba sendo um pouquinho mais baixa, em torno do 0 graus Celsius que a gente conhece. Bom, por muito tempo foi considerado como ponto de definição de muitas escalas termométricas. Foi rebaixada a condição de um ponto fixo secundário pela IPTS 48, sendo substituído pelo ponto triplo da água. E mantém, até os dias atuais, elevada importância em laboratórios de metrologia, na indústria, devido à sua simplicidade, reprodutibilidade e baixo custo. No LATER mesmo, o ponto do gelo é frequentemente utilizado, por exemplo, na calibração de termopares, servindo como referência de temperatura para as juntas frias dos termopares. Bom, o ponto do gelo também é utilizado para a calibração do ponto de 0 graus Celsius de termômetros de líquido em vidro, termômetros digitais, termômetros de resistência de platina industriais. E o objetivo principal desse trabalho é determinar de forma mais realista a incerteza da temperatura do ponto do gelo realizado no LATER atualmente, refletindo os equipamentos utilizados e o procedimento experimental adotado nos dias de hoje. O LATER, por décadas, praticou como valor para a incerteza do ponto do gelo 5 milikelvins, que é um valor conservador disponível na literatura, mas que possivelmente hoje em dia não reflete mais a capacidade de medição do laboratório. E daí a motivação para o desenvolvimento desse trabalho. Em relação ao procedimento experimental, foram realizadas medições de forma independente por 4 técnicos diferentes, utilizando os mesmos equipamentos e seguindo o mesmo procedimento experimental. Cada técnico realizou 5 conjuntos de medição, sendo que cada um dos conjuntos foi composto primeiro por uma medição no ponto triplo, possuindo 100, contemplando 100 leituras, aproximadamente 3 minutos de aquisição, seguido por uma medição no ponto do gelo, também com 100 leituras, e, por fim, novamente, outra medição no ponto triplo da água, também com 100 leituras. Bom, cada um desses 5 conjuntos de medição realizado por cada técnico foram feitos em dias diferentes, justamente para que os resultados refletissem possíveis variações nas condições experimentais, principalmente aquelas envolvidas na preparação do ponto fixo, do ponto do gelo. Por exemplo, níveis de impureza, o nível de aeração da mistura, imersão do termômetro no banho de gelo, etc. Ainda em relação ao procedimento experimental, a gente mostra aqui os principais itens que compõem o arranjo experimental. A gente tem aqui a célula de ponto triplo da água, o termômetro padrão de resistência de platina de 25 ohms, de haste metálica, que a gente utilizou como padrão. Aqui ele, durante a medição na célula de ponto triplo da água, a célula está aqui inserida no banho de gelo, o banho de gelo que é responsável pela manutenção da sua manta. Aqui, novamente, o termômetro de resistência de platina durante a medição no ponto do gelo. E aqui o termômetro digital, que foi utilizado para a medição dos sinais em resistência do termômetro padrão. Lembrando que os sinais foram obtidos diretamente em resistência elétrica e não em temperatura. Uma observação em relação à preparação do banho de gelo foi seguida as orientações do Comitê Consultivo em Temperatura num guia
incluído nas referências bibliográficas, que é o guia para a realização dos pontos fixos secundários. E aí daí basicamente a orientação principal é em relação à proporção de água e gelo, né? Essa proporção deve ser tal que você não tenha nem água demais, de forma que no fundo do recipiente térmico você tenha uma camada de água sem gelo, né? E nem água de menos, de forma que a sua mistura fique seca demais e você tenha, por um lado, pouco contato térmico com o termômetro e também o risco de ter uma parte daquela mistura numa temperatura abaixo do ponto fixo da transição de fase, certo? E também observações em relação à pureza da água, que deve ser de preferência deionizada ou destilada, ok? Em relação ao modelo de medição, inicialmente a gente considera um modelo básico, né? Aqui a gente, só para deixar registrado, a gente considerou a notação do artigo em inglês, tá? Então, em vez de usar PTA para ponto triplo da água, a gente usou TPW e IP de Ice Point em vez de ponto do gelo, né? Então, nesse modelo, consideramos inicialmente a diferença em temperatura entre o ponto triplo da água e o ponto do gelo é igual às diferenças em resistência correspondentes multiplicada pela derivada da temperatura em relação à resistência elétrica do termômetro, né? Esse DTDR é o coeficiente de sensibilidade do termômetro em torno da temperatura de 0 graus Celsius. Bom, a gente isola a temperatura do ponto do gelo, que é a variável de interesse, e expressa a resistência média no ponto triplo da água como uma média entre as duas medidas tomadas no ponto triplo da água. A gente acabou de falar que cada conjunto de medição era composto por duas medições, uma antes e outra depois, né? Então a gente mediu o ponto triplo da água, mediu o ponto do gelo e novamente o ponto triplo da água. Então a gente expressa essa resistência no ponto triplo da água como uma média das duas leituras. A seguir, nós incorporamos as correções necessárias ao modelo. Inicialmente, a temperatura da célula de ponto triplo da água, a gente adiciona a correção devido à sua calibração. Em relação às medidas de resistência elétrica no ponto triplo da água, a gente adiciona as correções devidas à repetibilidade, reprodutibilidade, resolução do termômetro e efeito da coluna hidrostática. As mesmas correções também para a segunda medição no ponto triplo da água. E por fim, em relação à resistência no ponto do gelo, também são consideradas as correções devidas à repetibilidade, reprodutibilidade e resolução do termômetro digital. Bom, é importante destacar nesse ponto que a maior parte dessas correções consideradas, né, até aqui são correções, as correções são nulas, a maior parte delas, né? Por exemplo, a repetibilidade, a reprodutibilidade, a resolução, todas são resoluções, são correções nulas. Agora, precisamos ainda assim contemplá-las no modelo, já que embora os valores das correções sejam nulas, as incertezas associadas a essas correções não são, e por isso elas devem ser todas contempladas no modelo. Aqui, as únicas correções que não são nulas são as correções devidas à calibração da célula de ponto triplo da água e também a correção devida ao efeito da coluna hidrostática da célula de ponto triplo da água. Bom, aqui apenas para efeito de ilustração a gente mostra a tabela com as medições realizadas por cada um dos técnicos, 5 conjuntos de medições, as médias e desvios padrões de cada grupo de 100 leituras realizado, né, para a célula de ponto triplo e também para o ponto do gelo. Aqui um resumo de algumas informações complementares, tanto para o termômetro padrão como para a célula de ponto triplo da água. Por exemplo, as informações necessárias para o cálculo da correção devido ao efeito da coluna hidrostática.
Aqui também para efeito de ilustração, porque não vai haver tempo hábil para a gente detalhar, mas aqui é uma planilha de incertezas para o cálculo das incertezas da temperatura do ponto do gelo medida por cada um dos técnicos. Então aqui é uma planilha de um dos técnicos, né? Infelizmente não vai dar tempo para a gente tratar essas incertezas de forma detalhada, mas para quem tiver interesse elas estão bem descritas lá no artigo. E já entrando nos resultados, a gente recorre novamente ao modelo de medição e utiliza os resultados, as médias obtidas para cada um dos técnicos, insere esses resultados no modelo de medição justamente para a gente poder calcular, nessa antepenúltima coluna aqui, a temperatura do ponto do gelo medida por cada técnico. Aqui na penúltima coluna, a incerteza padrão associada a cada resultado. E por fim, um peso W, que esse peso W é um fator de ponderação associado ao inverso da variância de cada um dos resultados. Em essência, ele é a razão entre o inverso da variância do resultado de um dos técnicos dividido pela soma dos inversos de todas as variâncias de todos os técnicos, né? Então esse peso ele vai ser tão maior quanto menor for a incerteza do resultado do técnico. E ele vai ser utilizado logo a seguir para o cálculo do valor de consenso da temperatura do ponto do gelo para o laboratório de forma geral. Bom, para o cálculo desse valor de consenso foi utilizada a ferramenta NIST Consensus Builder, o NICOB, desenvolvido pelo NIST, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia dos Estados Unidos. Essa ferramenta possui vários métodos e foi utilizado o método Linear Pool, que em essência ele considera as funções de densidade e probabilidade de cada um dos resultados de cada técnico e a partir de retiradas aleatórias de pontos de cada uma dessas distribuições, ele faz uma combinação para formar a distribuição, uma distribuição resultante, né? E leva em conta ainda o peso W, de forma que na formação dessa distribuição resultante, essa distribuição leva em conta com maior peso o resultado que obteve menor incerteza. Ok? E aqui a gente tem, para efeito de ilustração também, as duas saídas fornecidas por essa ferramenta, tanto para a probabilidade de 95,45% como para 99,73%. Bom, aqui um resuminho dos resultados de cada técnico, acompanhados por suas respectivas incertezas padrão, né, representadas aqui por suas barras de erro. Essa linhazinha pontilhada azul, o valor de consenso obtido, né, fornecido pela ferramenta utilizada, que ficou aqui um pouquinho abaixo do valor de definição do ponto do gelo, mas considerando os limites dos intervalos correspondentes às probabilidades de abrangência, ficaram ainda dentro, né, do coerentes, né, com o valor do ponto do gelo. Né? Aqui uma tabelinha aqui com os resultados numéricos, né, tanto do valor de consenso, da incerteza padrão, os limites também dos intervalos correspondentes a cada probabilidade de abrangência. E aqui uma ilustração também da contribuição percentual de cada fonte de incerteza. Né? A gente tem aqui em menor grau a incerteza devido à calibração da célula de ponto triplo. Em segundo, aqui a gente tem esses dois bloquinhos aqui, as incertezas associadas à medição em resistência da célula de ponto triplo da água. E aí sim, com maior contribuição, uma contribuição bem mais significativa, a incerteza devido à medição em resistência do ponto do gelo, o que é esperado devido a todas as condições envolvidas na preparação do banho de gelo, né? Impureza, aeração, né? Isso tudo causa uma maior variabilidade a cada preparação, a cada realização do ponto
do ponto fixo. Bom, como conclusões, nós temos a gente atingiu como valor de consenso um valor de menos 0,00036 graus Celsius, que, considerando os limites correspondentes às probabilidades de abrangência, né, considerados, são compatíveis com o valor de definição do ponto do gelo. Né? A incerteza padrão atingida, que 0,00030 graus Celsius, que corresponde a 300 microkelvin, né? Ela está compatível com valores trazidos na literatura como possíveis de serem alcançados na realização do ponto do gelo. Conforme traz algumas referências, quando se toma bastante cuidado nessa preparação em relação à limpeza, à pureza, é possível atingir incertezas da ordem de 100 microkelvins. Então a gente ficou ali com um nível de incerteza compatível. Obteve-se, né, como é possível perceber, uma redução significativa da incerteza atualmente adotada no LATER para a temperatura do ponto do gelo. Né? Então, aqueles 5 milikelvins que a gente trouxe, né, que é adotado tradicionalmente, a gente, considerando os limites aqui desses intervalos correspondentes a essas probabilidades de abrangência, eles são ainda muito menores do que os 5 milikelvins considerado atualmente no LATER. Bom, a principal contribuição para a incerteza, como a gente já viu, provém da reprodutibilidade da medição do sinal em resistência no banho de gelo, e também esse estudo será repetido oportunamente como forma de avaliar possíveis melhorias no procedimento ou nos equipamentos utilizados, ou mesmo transformado em um tipo de avaliação com uma periodicidade adequada pré-estabelecida. Bom, pessoal, eu agradeço a todos pela atenção, deixo as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar no assunto, e muito obrigado pela atenção.